Tu estás aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A epígrafe diz assim na minha: Jesus, ainda outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Verso 32 diz: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Verso 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, diga comigo, diga mais uma vez, aleluia. Depois de 3 dias, ressuscitará. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração: filha, você não vai falar sobre Paulo, sobre Maria Madalena, sobre grandes profetas que eu usei no passado. Você vai falar sobre um homem chamado Jesus. E nós podemos ver, amados, conhecemos a história de Jesus desde criança, onde foi perseguido por Herodes, porque quando ele soube que viria o rei, aleluia, queria reinar todos os judeus, todo mundo, aleluia, o diabo, creio eu, que colocou ali um espírito de inveja na vida daquele homem, e ele mandou matar todas as crianças por causa de Jesus, aleluia, por causa do projeto de Deus, porque Jesus é um grande propósito, é um grande foco para nós olharmos para Ele e não desistirmos da caminhada cristã. E esse homem chamado Jesus, ele foi perseguido, como diz a palavra que onde nós lemos. Ele sabia da sua crucificação ali, ele sabia que ia ser açoitado, ele sabia que ia ser humilhado, ele sabia, amados, que iam cuspir. Ele sabia de tudo isso. Mas Jesus não desistiu de mim e de você. Diga para quem está do teu lado: Jesus não desistiu de mim nem de você. Aleluia. E eu quero dizer nesta noite para você o que o Senhor falou comigo. O projeto que Deus tem a mim na tua vida, o diabo não pode frustrar. O projeto que Deus tem a mim na tua vida, o diabo não pode frustrar. Aleluia. Sabe por quê? Porque antes do ventre da nossa madre, o Senhor sonhou comigo e com você. E o Senhor te fez do jeito que você é. Aleluia. O Senhor Deus, Ele criou você, Ele trouxe você à existência porque Ele tem um propósito muito grande na tua vida. Acredite no seu chamado, amada igreja. Mesmo que muitos não acreditem, porque você e Deus acreditando, você é maioria. Acredite que através da tua vida, muitas vidas irão se render aos pés de Jesus. Acredite, amado. Assim como foi o nosso Jesus, assim como Ele deu o maior exemplo de amor aqui na terra, bateram em Jesus, e a palavra diz que Ele ficou mudo, Ele não falava nada. Muitas vezes nós queremos usar nossas armas carnais, muitas vezes nós queremos passar na cara de outras pessoas, sabe, irmãos, coisas que não agradam ao Senhor, e nós temos que fechar a nossa boca no momento certo e abrir a nossa boca no momento certo. Eu estou dizendo aqui, amados, o que Deus tem colocado em meu coração. Não são as palavras dessa serva do Senhor. Sabe por quê?
Porque o Senhor te ama tanto. O Senhor, Ele te ama tanto, tu nem imagina. Aleluias. Deus falava para mim nesta tarde: filha, o que eu tenho para ti, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A grandeza da glória que eu tenho para ti. Aleluia. Jovem, Deus tem um chamado maravilhoso para a tua vida. E você não pode recuar, porque aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você pensasse na coroa de glória que está a te esperar na Nova Jerusalém. A palavra diz, igreja, que lá é ruas de ouro. Não é isso, pastor Vanderlei? Coisa linda que os nossos olhos jamais viram. Glória a Deus. Eu não posso nem imaginar, amado, mas só de olhar, de ler a palavra do Senhor, eu me regozijo. Porque tudo que nós passamos aqui na terra não se compara à glória de Deus. Tudo que nós sofremos aqui na terra, calúnias, invejas, perseguições, muitas vezes sendo vendido por tão pouco, assim como Jesus foi por moedas. Jesus foi vendido por moedas. Aleluia. Não se compara, porque nós sabemos que Deus deu para Jesus o nome que é acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. E aí, igreja, você acha que Deus tem pouca coisa para você? Eita Deus. Você acha que essa tua luta é maior do que o teu Deus? Talvez uma enfermidade é maior do que o teu Deus? Uma perseguição no trabalho ou na igreja do Senhor mesmo, vamos dizer assim, é maior do que o teu Deus? Você quer ser um alvo do milagre de Deus? Você quer ser ponte ou você quer ser um muro? Uma vez o meu pastor falou assim na nossa igreja, quando eu congrego: você quer ser ponte ou você quer ser um muro que divide? Eu quero ser ponte. Porque eu quero levar as pessoas até Jesus. Eu não quero marcar, não vou dizer que eu quero marcar a minha história não, porque eu não posso nada. Mas eu quero que Jesus marque a minha história. Assim como os profetas foram no passado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Maria Madalena, Marta, aleluia, tantos profetas, tantas mulheres de Deus, Esther, Ruth. Se você trouxer à memória agora pessoas que marcaram a história, aleluia, eu creio que o Senhor nesta noite vai te encorajar. Aleluia. Eu creio que nesta noite o Senhor vai derramar sobre o meu coração e sobre o teu coração o primeiro amor, as primeiras obras de quando nós aceitamos a Jesus, de quando nós estamos assim no primeiro amor. Tudo é lindo, amados. Nós queremos dar o melhor para Deus, nós queremos oportunidades, nós queremos contar tudo o que acontece na nossa vida, mas nós temos que viver assim todos os dias, porque esse mundo jaz o maligno. E infelizmente eu vou dizer para você o que tem acontecido dentro da casa do Senhor. O diabo, ele tem se aproveitado dentro da casa do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque nós não vigiamos. Porque nós, muitas vezes, ao invés de colocar tal causa no nosso joelho, como fez Paulo, por esta causa me ponho de joelho, nós saímos contando a A, a B, a C, e aquela coisa se espalha, sabe? E o diabo fica só